A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse tempo, a igreja tem um papel fundamental de servir ao próximo, sendo sal da terra e luz do mundo, e também de anunciar que o Rei está voltando. Seja bem-vindo a mais uma apresentação da série Sinais. No primeiro capítulo do livro do Apocalipse, encontramos uma visão de João do Cristo glorificado. Logo em seguida, os capítulos 2 e 3 abrangem a parte intermediária que trata sobre o que encontramos em Apocalipse 1 e 19. As coisas que viste, as coisas que são, que se ocupam da igreja no passado e no presente. Esses dois capítulos trazem mensagens em formato de cartas para as 7 igrejas que existiam na província romana da Ásia. A Ásia Menor possuía uma grande importância comercial, pois a sua posição estratégica a tornava rota de ligação entre a Europa e a Ásia. Na antiguidade, vários povos habitaram a região. Entre esses povos antigos podemos citar os hititas, os persas e os gregos. Após a queda do Império Romano no século V, a Ásia Menor passou a fazer parte do Império Bizantino. No século XV, a península da Anatólia foi conquistada pelo Império Otomano. Hoje, a Ásia Menor compõe a parte asiática da Turquia. É claro que na época haviam outras igrejas na região e até maiores do que as que foram citadas no capítulo 2 e também no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Mas apenas essas foram escolhidas por Deus para receberem essa mensagem. Isso demonstra que essas igrejas eram representações do ciclo completo da história da igreja. Ou seja, meus irmãos, elas representam 7 momentos que a igreja de Jesus viveu na terra, desde a ascensão do Senhor até o seu retorno. Representam 7 condições espirituais vividas pela igreja ao longo dos séculos. Então vamos à primeira igreja, a primeira carta que é endereçada à igreja de Éfeso. A primeira carta que Jesus mandou enviar, então, foi para a igreja de Éfeso, uma cidade próspera do primeiro século, que ficava situada na costa ocidental da região chamada, na época, de Ásia Menor. Éfeso tinha um importante porto comercial devido à sua boa localização. Haviam nessa cidade muitos templos religiosos, entre os quais o templo da deusa Diana, mencionada em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27, que possuía um culto extremamente imoral, onde as sacerdotisas eram verdadeiras prostitutas públicas. A palavra Éfeso significa desejável. Essa representa a igreja do amor decadente, representa a igreja do primeiro século da era cristã, isto é, do período apostólico, um período que vai da ascensão de Cristo ao céu até a morte do apóstolo João, que foi o autor do livro do Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma igreja de base espiritual e doutrinária sólida. Foi pastoreada pelo apóstolo Paulo por pelo menos 3 anos, da qual o próprio Paulo declara em Atos, capítulo 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quando João foi exilado para a ilha de Patmos, era esta a igreja que João estava pastoreando. Pelo que consta na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, percebemos que esta era uma igreja piedosa. No versículo 2, Jesus diz: "Conheço as tuas obras." Ora, meus irmãos, ninguém conhece melhor as nossas obras do que o Senhor Jesus. E Jesus traz um solene elogio pelas boas obras praticadas pelos irmãos dessa igreja. No entanto, Jesus não nos julga pela obra que estamos fazendo, mas pelo que somos. Muito além do nosso trabalho, Jesus quer a nós mesmos. Apesar de Éfeso ser uma igreja de muitas boas obras, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus diz que ela havia abandonado o primeiro amor. Isto prova que trabalhar para Jesus nada tem a ver com o nosso amor por Jesus. Deus está atento ao nosso amor e não somente para as nossas obras. Observe que Deus disse para o profeta Samuel, quando Samuel foi à casa de Jessé
para ungir um novo rei para Israel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, encontramos a recomendação de Jesus para essa igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta e arrepende-te. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que essa mensagem, volta e arrepende-te, serve para os perdidos ou para aqueles que deixaram de frequentar uma comunidade cristã. Mas não poucas vezes, os próprios servos de Deus precisam obedecer essa mensagem. Os nicolaítas, que são mencionados na carta, são uma espécie de facção dentro da própria igreja, seguidora de um tal Nicolau. Jesus encerra a carta fazendo promessas ao vencedor, como vemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meu amado irmão, não importa quão bem você esteja indo, vencedor é aquele que vai até o fim. Devemos recordar que as cartas são endereçadas ao anjo da igreja. Nesse caso, não se refere a um ser espiritual, mas ao líder, ao pastor da igreja. A palavra de Deus nos exorta em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos então para a segunda carta. Ela foi endereçada à igreja de Esmirna. Segundo a tradição cristã, essa igreja teria sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Também, segundo a tradição cristã, Policarpo, pastor dessa igreja, consagrado pelo apóstolo João, escritor do livro do Apocalipse, foi martirizado no ano 168 depois de Cristo. Foi em uma época de grandes perseguições contra a igreja cristã. Esmirna é a igreja perseguida. Esse período tem início com a morte de João e vai até 303, mais ou menos, depois de Cristo. A palavra Esmirna vem de mirra, que significa amargura. Não por coincidência, mirra era uma essência, uma espécie de óleo perfumado que se tornou símbolo de morte, pois em Marcos capítulo 15, versículo 23, observamos que quando Jesus estava crucificado, os soldados ofereceram a Jesus vinagre misturado com mirra. E em João capítulo 19, versículo 39, encontramos que o corpo de Jesus, depois de tirado da cruz, foi preparado com bálsamo de mirra. Jesus faz um alerta a esta igreja em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Tereis uma tribulação de 10 dias. O número 10, numa linguagem profética, significa um ciclo completo, podendo ser uma referência a 10 grandes perseguições sofridas pela igreja pelos 10 imperadores romanos desde o ano 64 depois de Cristo até o ano 303, mas também pode ser uma referência aos últimos 10 anos de duras perseguições sofridas pela igreja sobre o reinado do imperador Diocleciano até 313, quando o imperador Constantino finalmente assina o Edito de Milão, que dava liberdade de culto aos cristãos, devolvendo a esses seus territórios anteriormente confiscados. A terceira carta é endereçada à igreja de Pérgamo. Não existe concordância entre os estudiosos sobre o significado da palavra, que oscilam entre casamento e elevação. Ambos os significados trazem luz sobre os detalhes envolvendo tanto a cidade quanto ao caráter dessa igreja, já que casamento envolve o perfil da igreja, isso é, comprometida com práticas contrárias às da palavra de Deus, e elevação devido à sua localização a 300 metros acima do nível do mar. Entre as peculiaridades desta cidade,
era que, segundo alguns autores, a cidade mais idólatra da Ásia Menor. Era um importante centro de estudo de medicina, um deus chamado Esculápio, considerado o deus da saúde, simbolizado por uma serpente envolta em uma haste, era largamente adorado nessa cidade. Essa carta representa o período da igreja que vai de 313 até aproximadamente o ano 600 depois de Cristo. Jesus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 14: "Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás." Essa expressão trono de Satanás é uma referência aos antigos sacerdotes da Babilônia que habitavam em Pérgamo. Quando a Pérsia conquistou a Babilônia, como vimos em lições passadas, sobre a grande estátua de Daniel, os sacerdotes da religião pagã da Babilônia se refugiaram em Pérgamo e ali continuaram promovendo a sua religião pagã. A igreja de Pérgamo, lamentavelmente, acabou assimilando alguns costumes e alguns elementos desta religião mística, e várias doutrinas pagãs foram encontrando guarida dentro daquela igreja. Nisso percebemos que quando o diabo não consegue enfraquecer a igreja, lhe infligindo perseguições, ele procura de maneira velada corromper a sua fé e a sua pureza. É uma exortação aos cristãos que por meio ou no meio das perseguições e dos embates da vida, permanecem fiéis a Deus. Mas quando vem a calmaria e o reconhecimento, a sua tendência é ceder aos apelos e aos caprichos do mundo. A expressão usada por Jesus, ainda no versículo 14, a doutrina de Balaão, reforça a ideia do sincretismo religioso como caráter desta igreja. A Bíblia nos mostra como esse falso profeta chamado Balaão recebeu benefícios financeiros de Balaque, o rei dos Moabitas, a fim de disseminar costumes estranhos em Israel, a fim de contaminar espiritualmente o povo de Israel. Outra coisa interessante que não podemos deixar de notar é a evolução das falsas doutrinas dentro da igreja de Pérgamo. Na carta à igreja de Esmirna, Jesus faz alusão sobre as obras dos nicolaítas. Já na carta de Pérgamo, Jesus diz doutrina dos nicolaítas, isso é, era uma prática contrária à palavra de Deus que com o passar do tempo acabou se tornando doutrina. Precisamos estar atentos para que as más obras não acabem se tornando doutrinas, meus irmãos. Nesse período da igreja, representado pela carta da igreja de Pérgamo, houve uma miscelânea, isso é, uma grande transigência entre o paganismo romano e o cristianismo, um verdadeiro casamento entre as doutrinas pagãs e as doutrinas cristãs. Mistura essa tão heterogênea que hoje, para alguns cristãos, é difícil identificar de fato o que é doutrina cristã e o que é doutrina pagã. Foi nesse período, mais precisamente em 533, sob o reinado do imperador Justiniano de Roma Oriental, que surgiu na igreja cristã algo totalmente inusitado. Havia um chefe, havia um líder de todas as igrejas cristãs do mundo. Quando a última tribo antagônica a esse líder, os ostrogodos, foram expulsos de Roma, o poder desse líder acabou fixando-se completamente. Mas no versículo 17, Jesus promete que, ao que vencer, ele lhe daria uma pedrinha branca. Essa pedra fazia parte dos antigos costumes gregos e romanos, e sua simbologia foi usada por Jesus para falar do vencedor. Se o réu recebesse uma pedra branca de um juiz, significava que ele estava absolvido. Um atleta que recebia uma pedrinha branca recebia uma grande honraria, além de ajuda financeira do Estado pelo resto da sua vida. E esta pedrinha branca também servia de salvo-conduto para o livre trânsito entre as determinadas regiões. Por isso, receber de Jesus essa pedra branca representa receber uma grande vitória. A quarta carta foi endereçada à igreja de Tiatira. A palavra Tiatira não tem uma tradução exata, mas segundo alguns pesquisadores, o sentido
da palavra é mais ou menos aquela que sacrifica, ou quem sacrifica. A cidade de Tiatira era muito conhecida pelas suas fábricas de tecido e foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, por volta do ano 280 a.C. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, faz uma referência a Lídia, uma mulher que Paulo batizou em Filipos, que era uma vendedora de tecidos fabricados em Tiatira. Essa igreja seguiu o padrão espiritual da igreja de Pérgamo, representa o período da igreja que vai de 600 depois de Cristo até 1517. Jesus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que o que ele tinha contra essa igreja estava relacionado à tolerância que ela tinha com uma falsa profetisa chamada no texto bíblico de Jezabel. A grande estratégia do diabo contra a igreja não é apenas usar falsos líderes ou falsos profetas para anunciar doutrinas totalmente falsas, pois se assim fosse, os crentes as identificariam com facilidade. Mas as doutrinas adulteradas, as doutrinas distorcidas são muito mais difíceis de se identificar. Isso é, o diabo é mais letal e mais perigoso quando aparece travestido de anjo de luz, de ministro de justiça, como o próprio significado do nome, que sacrifica. O verdadeiro cristianismo foi sacrificado durante esse período. A fé salvífica foi substituída pelas peregrinações, pelas obras e pelas penitências. Esse período também foi marcado por terríveis perseguições, pois foi no século XII que foram criados e aplicados os tribunais do Santo Ofício, nos quais milhares de cristãos acusados de heresias foram torturados e assassinados. Jezabel, mencionada no texto, é o terceiro poder enganador do diabo contra a igreja. O primeiro foram os nicolaítas, que representam as práticas contrárias à palavra de Deus. O segundo foi Balaão, que representa a corrupção e a imoralidade. E o terceiro, Jezabel, que representa a perseguição e o assassinato dos profetas, exatamente como agiu a esposa ímpia do rei Acabe, que mandou matar os profetas de Deus. Assim, durante o período da igreja de Tiatira, milhares de profetas foram silenciados e assassinados, como João Hus, Girolamo Savonarola, entre outros, queimados nas fogueiras da Inquisição. No versículo 26, Jesus diz: ao que vencer e guardar até o fim as suas obras, ele dará poder sobre as nações. A dupla recomendação é vencer e guardar até o fim. A quinta carta é endereçada à igreja de Sardes. Esta cidade havia sido capital da Lídia. Entre os significados da palavra Sardes estão que permanece ou remanescente. Representa o período da igreja que vai de 1517 até 1750. Este é o período em que a igreja viveu as trevas mais intensas. Por isso é chamada por Jesus de igreja morta. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: tens nome de que vives e estás morto. Foi nesse período que aconteceu o maior movimento de reforma da história da igreja cristã. Em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martim Lutero fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências praticadas pelos cristãos naquela época. Depois de Lutero, muitas outras vozes se espalharam pela Europa, vozes estas que traziam de volta a palavra de Deus como única fonte de fé e prática cristã. Jesus diz na carta à igreja de Sardes que ele mesmo é o que tem os 7 Espíritos de Deus. Isto significa que apenas Jesus tem poder para dar à igreja aquilo que ela necessita. A sexta carta foi endereçada à igreja de Filadélfia. A fundação da cidade da Filadélfia ocorreu por volta do ano 150 a.C. Os fundadores dessa cidade tinham a intenção de fazer com que esta fosse
o centro da civilização greco-asiática, também como uma forma de espalhar a cultura helenística para o resto do mundo. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Trata-se de uma igreja missionária e avivada. Esta igreja e esta carta representam o período da igreja que vai desde 1750 até o século XX ou até o século XXI. Centenas de movimentos e denominações cristãs surgiram nesse período e espalharam a palavra de Deus pelos 4 cantos da terra. A 7ª carta foi endereçada à igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia foi reconstruída por Antíoco II e assim denominada em homenagem à sua esposa Laodice. Paulo faz menção da igreja de Laodiceia na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 15 e 16. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Isso indica que as cartas escritas pelo apóstolo Paulo eram lidas nas congregações. Provavelmente algumas dessas cartas eram copiadas e enviadas para as igrejas que estavam na circunvizinhança. Profeticamente, essa igreja representa o último período da igreja de Cristo na terra. Isso é, exatamente o período que estamos vivendo hoje. É um período marcado pela letargia espiritual. Uma igreja morna, nem quente, nem fria, a qual Jesus afirma categoricamente que vomitaria da sua boca. Uma coisa, meus irmãos, é o que pensamos de nós mesmos, e outra coisa é a forma como o Senhor nos vê. Observe, por exemplo, o que a própria igreja de Laodiceia declara de si mesma em Apocalipse capítulo 3 e 17. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus a repreende dizendo, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Enquanto a igreja de hoje está encastelada em sua opulência, ela não tem condições de perceber o quanto necessita da presença de Deus. No versículo 18, Jesus diz para a igreja desse período, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Esta é uma igreja que perdeu a riqueza da presença de Deus. É uma igreja despida das verdades da palavra de Deus e uma igreja cega, uma igreja que perdeu a visão espiritual. A palavra Laodiceia significa os direitos do povo. Isso significa que a maioria dos líderes cristãos deste período estão mais preocupados em agradar o povo do que preocupados em fazer a vontade de Deus e ensinar as verdades da palavra de Deus. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Essa não poderia ser uma cena pior. Quando Jesus, o dono da igreja, o esposo da igreja, o motivo dessa igreja existir, está do lado de fora da igreja. Não obstante a expressão, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa expressão demonstra o grande amor de Jesus pela sua igreja. Que Deus esteja guardando a nossa vida espiritual de toda frieza e de toda mornidão. Que possamos estar despertados para o glorioso encontro com Jesus nas nuvens do céu, para estar para sempre com o Senhor. Jesus encerra sua mensagem para a igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que promessa gloriosa Jesus tem para aqueles que se mantiverem fiéis em meio a todo o engano religioso,
em meio a toda a frieza espiritual do nosso tempo. Que você possa, meu querido irmão, assim se manter para a vinda do Senhor Jesus. Que você tenha um dia abençoado, é o desejo do meu coração.